Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos na capital amazonense, atravessando um período chuvoso e o nosso clima está um pouco mais ameno. Hoje nós vamos tratar da história de Agar, serva de Sara e mãe de Israel. Ela encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 16 e 21. Mas nós só faremos a leitura do capítulo 16, versículo de 1 ao 4. Então, vamos à leitura. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, vamos abordarmos um pouco a respeito da história de Agar. A história de Agar, ela nos traz lições a respeito de fé, desespero e também providência de Deus. Mas nós vamos falar também ainda um pouco como é que se vivia naquele contexto histórico. Eu acredito que provavelmente Agar foi comprada para servir Sara durante o tempo em que Abraão e Sara estiveram no Egito. Sabemos, pois, que ela era egípcia e serviria como dama de companhia e empregada de Sara. Melhor dizendo, Agar era uma empregada doméstica de Sara. Agar, como serva egípcia de Sara e esposa de Abraão, porém Sara era incapaz de gerar filhos. Então, o que fez Sara? Eu pergunto. Sugeriu a Abraão que tivesse um filho com sua escrava Agar para cumprir a promessa de Deus de torná-los uma grande nação. Isso você encontra no que terminamos de ler. Aconteceu a gravidez de Agar e os conflitos com Sara. Agar, ela engravidou de Abraão e a partir daí começaram os conflitos entre as duas. Agar se orgulhou de ter engravidado do seu senhor e passou a desprezar sua senhora. Sara, o que ela fez? Ela ficou magoada, humilhou sua serva e, por isso, Agar, grávida, fugiu de casa. Mas o anjo do Senhor a encontrou e a encorajou a voltar, se sujeitando à sua senhora e suportando as dificuldades. Assim, Abraão pôde ter um herdeiro. Isso nos mostra a pressão social e cultural sobre a maternidade e a continuidade da linhagem. Sabemos que, naquele período, quem mandava eram os homens. A sociedade era machista e a mulher que não pudesse conceber era considerada inútil, porque não podia dar continuidade da linhagem. Agar teve um filho chamado Ismael. Sua vida ela foi marcada por uma trama complexa, cheia de altos e baixos, que nos ensina sobre a confiar em Deus. A história de Agar ela é encontrada lá no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 16 e 21. Mas o que ocorreu depois disso? A decisão de Sara foi uma tentativa de resolver um problema que parecia impossível.
Isso nos ensina sobre a tendência humana de agir por conta própria em vez de esperar pela promessa de Deus. Muitas vezes, em momentos de desesperos, tomamos decisões que podem ter consequências duradouras e consequências futuras. Mas ocorreu também o nascimento de Ismael. Agar deu à luz a Ismael e a relação entre ela e Sara se tornou mais tensa ainda do que já estava. Isso nos lembra que as soluções humanas para os problemas podem levar a conflitos e complicações. A história de Agar e Ismael é um exemplo de como as ações de uma pessoa pode afetar suas próprias vidas. Com o nascimento de Ismael, se tornou filho de Abraão. Vale lembrar que Ismael não era filho da promessa de Deus. Os conflitos continuaram entre as duas mulheres e suas respectivas descendências. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão e se cumpriu. Anos depois, Deus cumpriu essa promessa a Abraão e a Sara, dando-lhe um filho chamado Isaque, que seria o herdeiro da aliança com o patriarca. Isaque é o filho da velhice de Abraão. Nasceu no tempo determinado por Deus, era o filho tão esperado e nasceu quando Abraão tinha a idade de 100 anos. Ocorreu a expulsão de Agar e Ismael. Como que isso aconteceu? Olha, quando Isaque foi desmamado, Sara viu que Ismael zombava muito de seu filho e por isso pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Então, o que aconteceu? Agar foi para o deserto. Após o nascimento de Israel, Agar foi expulsa por Sara e foi para o deserto, onde se encontrava em uma situação de desespero. Aqui, nesse momento, eu digo que podemos fazer uma reflexão sobre os momentos em que nos sentimos abandonados e sem esperança. Agar estava sozinha, mas Deus a viu e a ouviu. Agar chorou no deserto, imaginando que ela e seu filho morreria ali de fome e sem recursos. Deus consolou Agar no deserto e prometeu abençoar Ismael e fazê-lo uma grande nação. Isso você encontra lá em Gênesis capítulo 21, versículos de 8 ao 21. Então, a história de Agar, eu digo a você que ela é um pouco complicada. Aborda temas como confiança em Deus e suas consequências de decisões precipitadas e a fidelidade divina, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Essa narrativa, ela oferece lições valiosas, como Deus cuida do seu povo, mesmo quando enfrentam desafios decorrentes de escolhas humanas. Mas Deus, ele tomou uma providência. Deus se revelou a Agar no deserto, prometendo que Ismael seria o pai de uma grande nação. Lá está escrito em Gênesis capítulo 21, versículos 17 ao 21. Isso nos ensina que, mesmo em momentos mais sombrios de dificuldade, Deus está presente e tem um plano para cada um de nós. Ele se importa como os marginalizados e os que sofrem. Ele se importa
na realidade com todos. Então, Agar, como símbolo de esperança. Eu digo a você que a história de Agar é um lembrete que Deus não ignora aqueles que estão em situações difíceis. Ele é um Deus que vê e que se preocupa com todos, independentemente de sua posição social ou circunstâncias. Mas, para tudo isso que aconteceu, tem uma aplicabilidade prática. Então, eu digo a você que devemos confiar em Deus em tempos de desesperos e buscar sua orientação em vez de agirmos impulsivamente por vontade própria. Lembre-se de que Deus está sempre atento às nossas necessidades e que Ele pode transformar situações difíceis em oportunidades de bênçãos. Assim, eu concluo dizendo que a história de Agar, ela nos ensina sobre a complexidade da vida, as consequências das nossas escolhas e fidelidade de Deus em meio às dificuldades. Que possamos aprender e confiar em Deus, em sua providência e reconhecer que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus, Ele está conosco. Amém?